Oi gente, eu sou a Leila, esse é mais um Baobás e Abobrinhas e hoje eu vou falar sobre o livro Claraboia, do José Saramago. Bom, para quem não sabe, Claraboia foi um livro publicado depois da morte do Saramago. A família pegou o livro e enviou para a editora para que ele fosse publicado. Mas, apesar dele ter sido publicado depois da morte dele, ele foi escrito muitos anos antes. Ele foi escrito na década de 50 e foi o segundo romance do Saramago. Quando ele escreveu esse livro, na década de 50, ele pegou o manuscrito dele, cópia lá que ele tinha feito, e enviou para uma editora em Lisboa. Só que essa editora nunca respondeu a ele, não falou se gostou, se não gostou, se tinha que mudar alguma coisa. Ninguém se comunicou mais com Saramago e, pelo que eu li, não sei se é verdade, ele ficou muito triste com isso e ele ficou quase 20 anos sem escrever mais nada, nem um livro. Corremos um sério risco aí, hein? Queria falar não, mas quase que a gente não tem o Saramago. Vai que ele desistia. Pra quem já leu algum livro do Saramago, ele tem um estilo peculiar de escrever, assim, de escrita. Então, o Saramago ele não tem muita pontuação, as pontuações são meio perdidas, assim. Ele faz períodos muito longos de texto, em que são, assim, parágrafos que duram uma página inteira, às vezes. Então ele tem essas peculiaridades na escrita, e nesse livro aqui ele ainda não tinha isso. Então, quando eu peguei para ler, eu fiquei um pouco, nossa gente, foi o Saramago que escreveu isso mesmo? Porque é muito diferente do estilo dele, ele ainda não tinha se apropriado desse estilo de escrita. Bom, se a gente pudesse traçar um paralelo entre esse livro e algum outro livro como padrão de comparação, seria o estilo do Cortiço, do Aloysio Azevedo. Conta a história de vida de várias famílias, várias famílias vizinhas. Então, no caso do Claraboia, o Saramago faz com que você se sinta realmente observando essas famílias através de uma claraboia que tem no alto do prédio. Nessa história existem 6 famílias com composições diversas e através da vida dessas famílias, o Saramago vai abordar determinados assuntos que para a época, década de 50, eram um pouco polêmicos. Então ele vai falar sobre casamentos de fachada, casamentos infelizes, ele vai falar sobre prostituição, sobre violência doméstica, sobre política também, pessoas revolucionárias que lutaram contra um regime. Ele vai falar, ou vai insinuar, não é bem falar, mas ele vai insinuar também o tema do lesbianismo. Então, quem são os personagens dessa história? São 6 famílias compostas por um casal que é muito infeliz porque a filha deles, pequena, morreu e depois disso a mulher entrou em depressão e é como se a vida daquele casal perdesse completamente o sentido. 4 mulheres solteiras da mesma família que vivem juntas, 2 são mulheres jovens e outras 2 mulheres mais velhas. E elas são aquelas pessoas que vivem para trabalhar, elas não têm dinheiro para muito mais coisa, uma vida muito apertada. Na verdade, a vida de praticamente todas as pessoas da história é uma vida de restrição financeira. E elas passam o dia inteiro costurando, as encomendas que elas têm que entregar e ouvindo música clássica. Um casal que vive um casamento de fachada, realmente. Eles têm um filho e eles se odeiam. E aí, dentro desse contexto, vai ser abordada a questão da violência doméstica. Uma mulher jovem que é prostituta e que vive naquele lugar, porque tem um homem que banca ela e, consequentemente, ela banca a família, que é a mãe dela. Tem uma outra família que é aquela família que tem orgulho da filha e quer que a filha seja incrível. Só que a filha, ela é meio picareta, sabe? Ela não quer ter esforço pra conseguir as coisas, entendeu? E tem um outro núcleo, que pra mim, assim, foi o núcleo que eu mais gostei, que é um sapateiro
que vive com a esposa e como eles também têm uma restrição financeira grande, eles alugam um quarto na casa deles para um inquilino. E dentro desse núcleo é onde vão acontecer, na minha opinião, as melhores conversas, os melhores diálogos, porque eles vão falar sobre questões políticas, sobre questões filosóficas, eles vão falar sobre a vida. E pra mim foi o melhor núcleo. Bom, a história ela é um pouquinho perdida, né? Porque ele vai contando a vida de cada uma dessas famílias que se conhecem, que são vizinhas, né? E às vezes uma fala da outra e tudo, e isso é legal. Mas não tem, assim, uma coisa tão coesa, sabe? Não sei se porque ele quis assim, ou se porque ele ainda era inexperiente, né, em relação à escrita. Mas, assim, é um livro que é muito diferente dos outros livros dele. Não é tão bom quanto os outros livros dele, mas é um livro muito interessante e que aborda questões interessantes e tem ótimos diálogos. Então, gente, vale muito a pena. Essa edição que eu tenho é da Companhia das Letras. Gente, eu gostei muito da epígrafe desse livro, que foi escrita pelo Raul Brandão. Eu achei que sintetizou bem o que o Saramago quis passar com essa história, né? Contando a história dessas pessoas. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Bom, gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado dos comentários sobre o livro. Curtam nas redes sociais que estão aqui embaixo. Deem um like aqui no vídeo para ajudar na divulgação e compartilhem com os amigos. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Beijos e até a próxima!